Bom dia, meu querido. Bom dia, Zé. Você tá bem, mano? Bom demais ou não? Bom dia, Dalécio. Bom dia, Naná. Érica, minha irmã, bom dia. Como que você tá? Tudo bem? Bom dia, Janaína. Graças a Deus, tudo bem também, mano. Na santa paz. Bora pra mais uma, né? Bora pra mais uma. Graças a Deus. Bom dia, Adriana. Dia do Senhor, aleluia. Aleluia, Andresa. Que bom que você conseguiu acordar, hein? Que bom, que bom, que bom. Queremos bolo. Tem bolo? Tem bolo, né? Vários bolos. Agora só não sei se sobrou. Mas foi vários bolos. Graças a Deus. Garcinha, bom dia. Dalécio, nossa prod tá on já pra mandar o link lá nos grupos. Deixa eu ver. Ainda não. Bom dia, Renatinho, meu queridão. Capitã Manu na área, hein? Aí sim. Isso, já vai marcando o arroba aí do seu amigo. E escreve na frente, vem pro Café com Jesus. Marca o arroba de cada um, escreve, vem pro Café com Jesus. A prod já tá on. A prod já vai mandar o link aí pros amigos também. Do WhatsApp. Enquanto isso, já vai pegando a sua Bíblia. Mariela, bom dia. Nossa, meu aniversário foi uma loucura. Correria só. Graças a Deus. Foi do jeito que eu gosto, né, gente? Fazendo missão, pregando, participando da Santa Missa, adoração eucarística. Foi excelente. Excelente. Foi demais, meu Deus. Louvado seja. Tiagão, bom dia. Vamos então compartilhar aí. Bom dia, Tiagão. É nóis. Enquanto a prod manda ali no WhatsApp, marca o arroba aqui do seu amigo aqui nos comentários. Chama para vir participar do Café com Jesus. Para vir fazer essa lectio divina conosco. Essa lectio de domingo, dia do Senhor. Enquanto isso, eu vou mandar aqui, ó, um aviãozinho pra galera. Se você também puder, mande. Você também pode mandar um aviãozinho pra turma. Então, bora mandar o aviãozinho aí pra galera. Pronto. Aviãozinho enviado, chamando a galera. A prod já mandou no WhatsApp, no nosso grupo. Show. Bom dia, Karine. Bom dia, Rafa. Olha aí nossa prod social media da Colo. Tá aqui, ó, com a gente. Mi, bom dia. Bom dia, a Gesandra. Isso aí, vamos chegando. Isso aí, Mariel, marca aí. Marca aí os amados. Bom dia, Jéssica. Top. Top. Vamos marcando aí enquanto a galera vai chegando. Enquanto a galera vai chegando, vamos abrir a Bíblia
em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 1. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Bom dia, Karine. Seja bem-vinda. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Voltei, foi lá avisar os servos, né, mano? Eu vi aqui. Você é capitã, né? Isso é outro nível. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Aí, Tiagão, marca aí a turma. Marquem aí a turma. Boa, garoto. Ai, vocês são demais. Show, marca aí a galerinha. Vamos aí, na hora que bater 30 pessoas a gente começa a nossa Lect, fechou? 27, vai marcando arroba aí, vai chamando a galera pra fazer a Lect. Hoje é domingão, dia do Senhor. Hoje é dia de festa, dia de glória. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Caitlin, Deus abençoe. Meus parabéns. Muitas felicidades, que você seja aquilo que o Senhor deseja que você seja. Bora, gente. Bora chamar a galera aí pra gente começar. Domingão, tempinho meio cinzento. Ah, mas vai dormir, né? O povo tá querendo café à tarde, gente. O povo tá querendo que o café seja de tarde, aí me quebra. O povo não quer fazer sacrifício, não. Isso, ó, aperta o coraçãozinho aí pro Instagram entregar pra mais pessoas aqui, ó, no coraçãozinho aqui. Vai subindo esse coraçãozinho aí que ajuda. Sim, cedo é bem melhor. Pelo amor de Deus. Nem brinca com uma coisa dessas. Então vamos ler, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, Kênia, minha mentorada. Glória a Deus. Tamo junto. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 4. E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática, para que vivais e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 6. Guardai-os e praticai-os, pois esta será vossa sabedoria e inteligência aos olhos dos povos. Ao ouvirem todos estes preceitos dirão: de certo, sábia e inteligente é esta grande nação. Com efeito, que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor? Nosso Deus, sempre que o invocamos. E que grande nação tem preceitos e normas tão justas como toda esta lei que hoje ponho diante de vós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus está nos chamando a praticar os ensinamentos, os mandamentos. A palavra de Deus está dizendo que qual lei, qual norma justa
é comparado à lei do Senhor, qual nação, qual religião, qual povo que tem preceitos, normas tão justas como toda esta lei? Quem? Estava pensando ontem como o caminho do Senhor ele é diferente. As pessoas que vivem sobre a direção, né, de Deus, quem cumpre com os preceitos, com as normas, com as leis, quem vive os mandamentos da lei de Deus, eu estava percebendo que essas pessoas são diferentes. O brilho no olhar delas são diferentes. O comportamento delas são diferentes. E eu fico pensando como que nós barganhamos, né, trocamos as normas e os preceitos por essa vida, sabe, por esse mundo que nós temos vivido. Eu olho e não consigo viver uma vida longe disso que nós estamos vivendo aqui, sabe? É algo que está fora de cogitação. Não é porque a gente quer convencer e converter ninguém, mas é porque o caminho com Deus é muito melhor do que o caminho do nosso jeito. A gente trilhar o nosso próprio caminho não é tão agradável quanto obedecer os preceitos, a lei, as normas do Senhor. As nossas vontades nos levam a caminhos tortuosos. As nossas vontades nos levam a muitas das vezes a tomar decisões que não é bom para nós. Não é bom, o prejuízo, o estrago é muito maior do que a gente obedecer e praticar a lei do Senhor. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu estava refletindo isso ontem. A felicidade no rosto da pessoa é diferente, por mais que esteja difícil, está sempre sorrindo, pois sabe que a providência virá. São aqueles que confiam no Senhor, são como eu esqueci agora a passagem, mas que fala da confiança, né? Reza pela Mariana, filha da Maiane, será uma nova criatura hoje. Aleluia. Será uma nova criatura hoje? Como assim? O que está acontecendo? Ela vai ser batizada? Aleluias. Bom dia, Flor Guerreira. Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Então, eu estava refletindo, sim, Vini, e ele vai preparando tudo, é lindo. Santo Agostinho demorou... Cadê? Santo Agostinho demorou anos para converter, agora ele é santo e doutor da igreja, né? Inclusive foi o dia dele ontem, né? No dia do... Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Perfeito, Isabelle. É esse versículo que eu queria lembrar. Então, aqueles que confiam no Senhor não têm o que temer. Aqueles que confiam no Senhor acreditam na providência de Deus na vida deles. Acreditam. Eu sou exemplo disso, viu? Tenho passado tempos difíceis em casa, mas tenho confiado, ó. Então é um salmo, essa palavra que eu não sei se já conhecia, Renatinho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Essa palavra aqui, esse salmo aqui é profético para tu. Viu? Continua, permanece confiando que o sofrimento ele produz paciência, prova fidelidade, e a fidelidade comprovada ela gera esperança, e a esperança não nos decepciona, a esperança não nos engana, a esperança não nos deixa de mãos atadas. A providência sempre acontece para aqueles que confiam no Senhor. Confia, entrega,
acredita, se abandona, depende da graça dele e você verá milagres, prodígios, curas acontecendo, né? O Tiagão falou, todo dia temos milagres acontecendo. Amém? Então, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática. É uma ordem do Senhor, né? Uma ordem. Meus santos, minhas santas, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino e pôr em prática. Não é só ouvir, não é só aprender, não é só escutar. Se você não praticar, você precisa colocar em prática aquilo que você aprende. Todo dia nós aprendemos algo diferente. Todo dia o Senhor ele tem algo diferente para nós. E nós precisamos colocar em prática. Senão nós só vamos ficar aprendendo e não vamos praticar com nada. Não vamos praticar nada, então aprenda, estude, entenda e coloque em prática. Tome uma ação, né? Faça uma ação acontecer, né? Tome uma ação, tome uma atitude para que isso aconteça na sua vida. Para que vivais, e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Toma posse da promessa, daquilo que o Senhor prometeu e Ele está cumprindo ou vai cumprir. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Confia. Ele nos deu, para cada um, de forma diferente, a posse de uma terra. A sua cidade é uma terra. A sua família é outra terra. Aonde você trabalha é outra terra. Onde você estuda é outra terra. Ele te deu por herança. Praticai o que você aprende aqui, lá. Toma posse dessa graça. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas que você precisa se conectar. Pessoas que você precisa olhar no olho e trazer uma palavra de bênção. Dizer o quanto ela é amada, o quanto que ela é predileta do Senhor, o quanto que ela é escolhida. Pare, converse, dialogue com ela. Não passe pela vida das pessoas e não deixe uma marca. Deixa ali, fala, conversa, olha no olho, dá atenção, escuta. Deus não é homem para mentir. Ele nunca deixa as promessas pela metade. Exatamente. Nada acrescenteis a palavra que vos ordeno, e nada dela tirareis. Guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Guardai. Bom dia, Henrique, meu querido. Guardai os ensinamentos do Senhor. Guardai. Se você almeja, se você deseja a eternidade, se você quer entrar, né, no oceano do Senhor, se você quer, você precisa obedecer e praticar os mandamentos, os ensinamentos da lei de Deus. Você precisa ser fiel, custe o que custar, no sofrimento, que produz a paciência, que prova a fidelidade. Na sua fidelidade comprovada, gera a esperança. Sua fidelidade comprovada gera Cristo para o mundo. Uau. A sua fidelidade comprovada a Deus, sua fidelidade a Deus comprovada gera esperança aonde você está. Gera um ar diferente aonde você está. E a esperança, que é o próprio Deus, ela não decepciona e engana ninguém. Viver na justiça para que nossas vidas sejam marcadas pela bênção. Grandes ensinamentos Moisés nos ensina. Eu creio e confio que Deus fará muitas coisas boas em minha vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
É isso, meus amados. Confiemos no Senhor. Confiemos. Obedecemos os preceitos, as leis, as normas, o direcionamento. Se Deus falou, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós somos filhos e filhas por herança. Nós somos herança de Deus. É a parte mais difícil durante a tribulação, ser fiel e não entrar em desespero. Exatamente, Eline. Esses dias, Deus, num café com Jesus aqui, Deus falava através do Salmo que o sofrimento sem Deus, ele é desespero. É isso que você está falando. Mas o sofrimento em Deus, ele é consolo. Deus, ele consola a gente no sofrimento. Quando nós confiamos. Porque o sofrimento sem Deus, sem você chamar Ele na hora da tribulação, ele vai causar esse desespero, vai causar essa bagunça, essa confusão. E é o que o inimigo quer. Ele quer que você não confie em Deus na hora da prova. Ele não quer que você acredite em Deus na hora da tribulação. Ontem na ministração aqui eu falava assim, talvez Deus, ele tirou seu marido, ele tirou seu filho, tirou, sei lá, alguém, um ente querido aí no meio dessa pandemia. Talvez ele tirou. E talvez nesse tirar você ficou revoltado com Deus. Você ficou indignado com Deus, né? Como pode um Deus assim fazer isso comigo, né? Talvez você questionou, talvez você ficou muito revoltado, irado. Você ficou desesperado. Você queria achar um culpado para reverter a situação, mas já foi. Não tem o que você fazer. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que doa, ela é boa, perfeita e agradável. De todo mal, Deus tira um bem. Ele tira um bem maior. Se acontecer é porque tem algo que Ele quer te entregar que é maior de algo que você não está vendo. Sim, e durante esse desespero acabamos cometendo vários pecados. Uma coisa leva a outra, exatamente. Vários pecados. Mas não é pouco, não, é muito. É o que o inimigo quer, entendeu? Nós caímos exatamente na cilada dele. E aí a gente se torna uma presa facinha na mão dele. E aí ele faz a gente de gato e sapato. Ele não tá de brincadeira, entendeu? Ele não tá de brincadeira. Então, no sofrimento, confia. Eu no luto me agarrei mais nele, foi a melhor escolha. Deus é fiel, olha aí o Tiagão. Tiagão passou por uma situação dessa, né, de morte, não tem nenhum ano. Ele poderia muito bem ter se desesperado sem Deus, né, ter sofrido sem Deus. Mas não, ele sofreu, está sofrendo com Deus. Deus está consolando o coração dele porque ele está em Deus. Faça essa experiência. Sim, senti isso quando meu irmão se foi. Ó, o Henrique também perdeu o irmão aí recentemente. Então nós temos vários motivos para querer entrar e duvidar de Deus, desconfiar de Deus, se revoltar, se rebelar contra Deus. Mas isso é o que o inimigo quer. Ele quer endurecer o nosso coração. Ele quer esfriar o nosso coração. Para que a gente não confie em Deus, para que a gente não caminhe com Deus. Fiquei sem meu marido com 61 anos, Covid, sem nenhuma comorbidade. E eu louvei pelos 42 anos que Deus me concedeu viver com ele. Olha aí que exemplo de vida, de experiência que a Maluce viveu, está vivendo. Percebe a diferença? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O vírus leva 4 da pessoa da... Não. Também tem esse outro lado, graças a Deus. Sim, graças a Deus, né? Que a família se uniu, né? Não que os entes queridos se foram. Mas... Voltou. Acho que voltou. Graças a Deus que o sofrimento
com Deus é consolo. Então a família se reuniu para ser consolada por Deus. Esse é o mistério do amor de Deus. Esse é o preceito de Deus. Essa é a lei, o mandamento de Deus. Nos unir, fazer comunhão. Porque em comunhão nós estamos em Deus. Fora, ausente, longe de Deus, nós estamos desesperados, preocupados. O que será? O que será que vai acontecer? Então, assim, com Deus o consolo vem. Bom dia, Vitória. Aqui, ó, Maria Eva acabou de testemunhar que o consolo de Deus ele veio através do luto, da morte de entes queridos. Deus uniu a família para consolar os corações daqueles que ficaram e sentem a perda dos entes queridos. Então esse é o mistério do amor de Deus. Então o desespero, não, o sofrimento é inevitável, sofrimento a gente passa aí todo dia, mas o sofrimento produz a paciência, olha aí, a paciência que prova a fidelidade. A nossa paciência prova a fidelidade a Deus. E a fidelidade comprovada, ela gera esperança. Então a nossa esperança não está em pessoas. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está nele. A providência está nele. O consolo vem dele. Através do sofrimento, Deus tira proveito em nós. Uau! Perdi meu avô, meu tio e minha avó. Isso fez com que minha mãe voltasse a falar com os irmãos dela que antes não falava. E uniu ainda mais a nossa família. Olha aí, mais um testemunho do consolo de Deus. Diante do sofrimento, Deus ele vem e nos consola. Amém? Glória a Deus. Então vamos ao Salmo de hoje, Salmo 14. Teve um café aqui com uma moça da Colo de Deus que ela nos falou: a gente honra a memória dos que foram cuidando dos que ficaram. Uau! Perfeito, hein, Mi? Perfeito. A gente honra a memória dos que se foram, cuidando dos que ficaram. Código pesadíssimo. Salmo 14. Salmo 14. O que aconteceu? Salmo 14, versículo de 1 a 5. Senhor, quem habitará na tua tenda? Quem repousará no teu monte santo? Aquele que caminha sem mancha e pratica justiça. Fala a verdade que está no coração. Não provoca engano com a sua língua. Não faz o mal a seu próximo e não insulta o seu vizinho. Ele tem por desprezível o malvado, mas honra os que temem o Senhor. Embora ao jurar tenha sido prejudicado, não muda. Ele empresta seu dinheiro sem usura e não aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas jamais será abalado. Olha aqui. Aquele que caminha nos preceitos, nas leis, nas normas do Senhor. Aquele que caminha na verdade, na prática da justiça, na prática da santidade, que fala a verdade que está no seu coração, não provoca engano com a sua língua, não traz confusão para ninguém.
não faz o mal a seu próximo e não insulta o seu vizinho. Aqueles que caminham no caminho, na estrada do Senhor, que fala a verdade de coração, que caminha sem mancha, sem maldade, sem pecado, pratica a santidade, não faz mal ao próximo. Então, a maldade está aí, né? Quantas maldades a gente vê no mundo, né? Quantas atrocidades nós temos visto. Coisas absurdas, né? Quantas notícias ruins, maldosas, maledicentes, que têm destruído vidas, famílias, sonhos. Então, por isso, gente, que não tem outra solução. Deus é a solução. Deus é a esperança. Deus é a salvação do universo. Porque essa maldade que o homem carrega é algo absurdo. É fora do comum, sabe? É algo muito contrário. É uma maldade, é uma ganância, é um egoísmo, é uma tristeza, assim, absurda o que o mal ele tem feito na vida de pessoas. É absurdo, né? Aqui, ó. Ele tem por desprezível o malvado. Deus, ele despreza o malvado. Ele despreza o maledicente. Ele despreza aquele que é mau, aquele que quer o mal das pessoas, aquele que é egoísta, aquele que não se preocupa com o próximo, quer passar por cima de todo mundo, acha que é o bambambam, que é o top. Eu trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência. Vejo isso todo dia, olha aí. Olha só. E muitas dessas crianças e adolescentes não tiveram base alguma. Não tiveram preceitos, normas, não foram educados na lei do Senhor. Felizmente, são histórias muito tristes, né? Na maldade mesmo. Eles foram criados, eles nasceram. Então, gente, nós precisamos ser esse sinal de esperança. Esse sinal do amor de Deus externado na terra. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Paulo vai dizer lá nas suas cartas. O mundo anseia, está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus. Então se manifeste, não fique com a sua boca fechada. Fale, ajude, ensine, seja catequista, catequiza as pessoas que não têm o conhecimento da lei dos preceitos de Deus. Isso é praticar. Isso é você colocar em prática o que você aprende aqui. Ah, mas eu sou bom, eu vivo os mandamentos, eu cumpro a vontade de Deus, eu não me misturo com o pecado, tal. Tá, mas o que você está fazendo de forma prática para ajudar o povo que está fazendo? O que você está fazendo de forma prática para alcançar pessoas que vivem algo contrário do que você vive? Tenho vontade de ensinar mais muitas coisas, nem eu pratico. Então começa a praticar a vitória. Começa, você é incrível. Deus tem um propósito para a tua vida. Meu coração se quebra e se refaz pelas mãos de Deus todos os dias. Só Ele é capaz de me dar essa sabedoria. Exatamente. Ele é a sabedoria encarnada. Ele é o verbo que se encarnou para nos dar essa sabedoria, esse entendimento de como nós devemos agir, fazer. Ele é. Mas Deus, ele honra aqueles que temem o Senhor. Temor a Deus é um dos dons do Espírito Santo. Sabedoria é outro dom do Espírito Santo. Entendimento, outro dom. Inteligência. Precisamos praticar, usar esses dons espirituais que nós recebemos gratuitamente. Essa confirmação desse Espírito Santo em nós, lá na crisma,
Ele confirma dentro de nós a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele nos dá sabedoria, entendimento, inteligência, consolo, temor a Deus, piedade, para que nós pegamos esses dons espirituais e pratiquemos. Pratica, leva para o outro, né? Mas primeiro vive, primeiro entra no teu quarto, fecha a porta, fale com Deus e se fica, entre aspas, pelado na presença de Deus, sem máscara, sem falsidade, sem mentira, sem nada, porque Ele conhece o interior do nosso coração. Tenho crise de ansiedade através da leitura da palavra, eu fico em paz e minha crise passa. Aleluia. Sim, gente, Deus, ele cura os enfermos. Ele cura, Ele envia a nós para libertar os cativos. Ele nos dá autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. No nome de Jesus, no nome da palavra, na palavra de Deus. A palavra de Deus cura, liberta você de onde você estiver, o que você estiver vivendo. Se você crê, o milagre acontece. A palavra tem poder para curar. A palavra tem poder para libertar. A palavra traz a paz que o mundo não nos dá. A palavra é a sabedoria encarnada, é o verbo encarnado. É a verdade absoluta. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra direção, não tem outro caminho. Todos os outros caminhos nos levam à perdição. Desculpa. E os perdidos, os malvados, aqueles que desprezam o mandamento e a lei do Senhor, eles são desprezados por Deus. Vini, nem sempre é fácil entender os desígnios de Deus. Foi a partir dos meus sofrimentos que Ele me fez forte, me capacitou para cuidar de tantas mulheres lindas. Foi a partir da minha libertação. Sim. É através falava isso, né, na aula do Super-Humano, quinta, que é através da nossa ferida que nós vamos curar outras feridas, né? Não somos nós, mas é Jesus que curou a minha ferida e agora, com a minha ferida curada, ela se torna uma chaga, né? A marca fica, mas essa chaga, essa marca que fica, gera cura, gera libertação, gera salvação. Não é que nós cantamos na música Jesus Meu Esposo? Em tuas chagas, cura e libertação encontrar, avivamento encontrar, esperança encontrar, a tua face encontrar. É na chaga, na ferida de Jesus que, por causa de nós, Ele foi ferido. Só que nessa chaga de Jesus, nós encontramos cura, libertação, avivamento, esperança e a face dele. E quando nós vivemos uma vida toda errada, de pecado, de feridas, Ele vem, Ele cura, Ele estanca a ferida, aqui fica a chaga, a marca, e essa marca, essa chaga, cura e liberta outras pessoas. Esse é o seu propósito de vida. Esse é o seu chamado específico. É através dessa chaga aí que Deus vai curar outras pessoas. Amém? Aleluias. Glórias. Então vamos ler a segunda leitura. A segunda leitura está lá na carta de São Tiago. São Tiago, capítulo 1. Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda. Tiago é o penúltimo? Não. Judas. João, Judas. Pedro. Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ó o Tiagão aí, metendo fogo, aleluias. Louvado seja Deus. Amém.
Tiago, capítulo 1, versículo 17. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Por livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, para sermos as primícias de suas criaturas. Versículo 21. Por essa razão rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com mansidão a palavra em que vós foi implantada e que é capaz de vos salvar. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 27. Religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta: assistir órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só os conselhos de Tiago, né? Que beleza. Esse conselho poderoso, né? Vamos lá voltar o versículo por versículo. Todo dom precioso e toda dádiva vem do alto. Todo dom, né? Falei aqui já sobre dons, talentos, né? Habilidades. O seu dom, o seu talento, a sua habilidade vem de Deus. Vem de Deus. Você pode usar para o mundo, mas como você pode usar para Deus, e isso se torna um ministério. O ministério, esse ministério é quando você coloca à disposição de Deus. É muito bom começar o dia do meu aniversário ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a palavra. Meus parabéns, Naná. Deus abençoe imensamente. Glória a Deus pelo dom da sua vida. Você tem um dia excelente, especial, cheio de amor, cheio de pessoas boas ao seu lado. Glória a Deus. Então o seu talento, habilidade, ele vem de Deus. Quando você não coloca à disposição do reino, quando você não coloca à disposição do ministério, né, que é serviço à igreja, serviço ao próximo, você coloca à disposição do mundo, você tem o dom, você tem o talento, você tem a habilidade, mas você não tem o ministério, porque você não está colocando a serviço do reino, mas talvez você está colocando a serviço de si mesmo, para você se vangloriar. Talvez para você até ganhar dinheiro com isso. Você coloca para o mundo, mas você não coloca de graça recebeis, de graça deveis dar. Você não coloca à disposição do ministério para serviço para o avanço do reino. Todo dom é preciosidade, dádiva perfeita de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de mudança, tá vendo? Deus, ele não é homem para mentir. Ele falou, tá escrito na Bíblia, é. E ponto. Ele não muda, ele não volta atrás. Por livre vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para sermos as primícias de suas criaturas. Uau! Ele, por livre e espontânea vontade, ele nos gerou no 6º dia da criação do universo. Por livre e espontânea vontade, ele nos gerou. Então nós somos gerados por Deus. Nós somos criaturas geradas por Deus. Ele quis cada um de nós. Antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de seu pai e sua mãe pensar em você, ele já queria eu e você. Nós nascemos na santidade. Nós somos gerados pelo Santo dos Santos. Mas a nossa natureza humana, ela é pecadora. Mas a criação, a nossa criação, a criação do ser humano, é santa. Nós somos, para sermos as primícias de suas... Somos os primeiros, nós somos uma primícia de Deus. Nós somos uma dádiva de Deus, nós somos um dom de Deus.
Porque Ele nos deu a vida. E a vida é um dom, é uma dádiva que Ele nos deu. De livre e espontânea vontade. Ele quis. Ele que quis. Aceita. Aceita o que Ele quis. Você foi planejado. Você foi sonhado por Deus. Pode sua mãe, seu pai ter te abandonado. Mas eu, seu Senhor, nunca vou te abandonar. Nunca vou te decepcionar. Nunca vou te deixar. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. Eu tenho apreço por ti. Tenho afeição, tenho um amor eterno por você, diz o Senhor. Daí a gente vai lá no versículo 21 e se depara com... Aí é que vem as ordens que Paulo dá a nós. Tiago dá a nós nesta manhã. Ó, rejeitai toda impureza. Nós estamos falando sobre essa impureza, sobre o pecado da imoralidade sexual, impureza, paixões vãs. Já tem um tempo, já tem uma semana que Deus está falando para nós, através da palavra sobre a impureza. Se Deus está falando, é porque talvez você esteja vivendo. Ou você conhece alguém que está vivendo e você tem a palavra, né, a faca e o queijo na mão para você ajudar essa pessoa a sair da impureza. Rejeita a impureza. Rejeitai a impureza e todos os excessos do mal, todas as maledicências. Mas recebei com mansidão a palavra em que vos foi implantada e que é capaz de vos salvar. A palavra de Deus é a única que pode nos salvar. É a única que pode nos tirar do sofrimento, da dependência, da tristeza, da enfermidade. A palavra de Deus é a única. Jesus, Deus, Espírito Santo é o único que pode nos salvar. E Ele quer nos salvar. Só que nós precisamos obedecer as leis, os preceitos, os mandamentos. E hoje Deus está falando, rejeitai a impureza, todo tipo de impureza, todo excesso de mal. A fé não se assume em afirmações que podem somente ser ouvidas. Ela é compromisso que leva a tomar atitudes concretas. Bom dia, Ana. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá vendo? Como que essa leitura está confirmando? A primeira e o Salmo. Praticai. Não seja meros ouvintes, não fique parado, não fique calado, não fica só ouvindo. Pratica, vai para cima. Faz acontecer, vai evangelizar, vai conversar, vai falar, vai testemunhar. Não seja apenas um ouvinte, não seja um mero ouvinte, mas seja um protagonista, seja aí um protagonista da tua vida. Santo Agostinho foi aí o que foi laçado, reconheceu a impureza, pois é. Reconheceu, olhou para si, viu, meu Deus, o que eu estou vivendo, estou longe. Preciso encontrar alguém, para me tirar disso. E quando ele percebeu, esse alguém estava dentro dele. O próprio Deus estava dentro, intrinsecamente dentro de Agostinho, e ele mudou de vida. Só que ele reconheceu. Então Tiago está orientando aqui, dando a direção para a gente praticar e não ser meros ouvintes. E ouvir e praticar. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Ir para o campo, ir evangelizar. Não ficar parado, não ser só apenas mais um, mas ser um com Ele. Tirar almas da boca do cão, devemos ser protagonistas dessa geração. Aleluia, é isto. E aqui no versículo 27, religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta: assistir os órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Então é esse o meu papel e o seu papel. Nós assistimos os órfãos e as viúvas, aqueles que estão abandonados, os mais necessitados, aqueles que não têm para quem olhar, aqueles que não têm ninguém, aqueles que foram abandonadas, que foram deixadas, aqueles que perderam um ente querido,
perderam o seu cônjuge. É a esse que nós somos chamados a ir, aos mais necessitados. Como a Manu falou aqui, ó, hoje ela cuida de milhares não, né? Mas de muitas mulheres, de muitas pessoas, que através da ferida dela, que foi estancada, que se tornou uma chaga, através da chaga dela, da vida dela, ela está ajudando pessoas, mulheres. Então, ela está assistindo, né, o sofrimento dessas pessoas. Essa é a missão, essa é a nossa missão. De todo cristão, de todo batizado. Não é só dos missionários, da Colo de Deus, dos movimentos. Não, é de todo cristão, todo batizado. Quando o cristão, o batizado, reconhecer e entender o tamanho da missão que ele tem, meu amigo, minha amiga, o mundo com certeza seria muito diferente. Mas para isso nós precisamos nos posicionar e fazer algo acontecer. Um chamado muito difícil, mas tive uma adolescência difícil e hoje cuido deles. Exatamente igual, Manu. Uau, que perfeição, Aline. Se puder me chamar no particular depois para eu conhecer o seu projeto, ficarei muito grato, viu? Quero conhecer o que você tem feito aí na sua realidade com os adolescentes, com os jovens. E vamos ao evangelho de hoje, evangelho de São Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8. Vamos lá. Lei de Deus e tradições humanas. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras. Isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus, em geral apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem. E seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Agora lá no versículo 14. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: ouve-me todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é o que torna impuro. Agora o versículo 21 a 23. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, meu Deus. Estamos falando desde o início do excesso de maldade. Olha aqui o excesso de maldade, né? Olha o tanto de maldade aqui que Marcos conta. Olha o quanto de maldade que é contada para nós.
tanto de pecado que deixa o nosso coração impuro. Não é o que entra, mas é o que tem dentro de nós que nos deixa impuros, né? As nossas decisões, nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas más inclinações. Mas é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Olha só, as más intenções do homem. Primeiro, fornicação. Você sabe o que é fornicação? Se você não sabe, eu não vou perguntar, eu vou esperar você responder, porque eu tenho 3 minutos. Aqui para dar 1 hora, para não ficar muito cansativo. Fornicação é o pecado da masturbação, do ato sexual fora do casamento, da transa de uma noite. Você transar com seu namorado, com seu noivo, antes de casar, é fornicação, é pecado. É impuro. O ato sexual antes do casamento é impuro. É impuro. Talvez você não aceite. Eu não aceitava quando eu era jovem. Demorei 2 anos para aceitar. Mas quando eu compreendi a tamanha beleza de viver o 6º mandamento, o preceito, a lei de Deus, eu consegui. Eu me abri a querer entender, aprender. O problema não é não aceitar, o problema é não obedecer. Entendeu? O problema é praticar, mas é igual aconteceu quando o pecado original entrou no mundo. O problema não foi comer a maçã, o problema foi desobedecer à ordem de Deus. E esse é o nosso problema. O problema do ser humano é não fazer algo, mas é não obedecer o que Deus falou. O maior problema do ser humano é a desobediência, de não obedecer à ordem, o mandamento, o ensinamento, a direção. Quer fazer do seu jeito. Foi isso que aconteceu com os primeiros seres humanos criados por Deus. Eles não quiseram ouvir, não quiseram obedecer, saiu fora. Aí gerou o quê? Vergonha, medo, insegurança, e aí vem toda essa consequências do pecado. Fornicação, já chega logo com os 2 pés. Roubo, né? Roubar os sonhos, os planos dos outros também é roubo, né? Não é só roubo físico, mas é você roubar a vida de alguém, você destruir a vida de alguém. Homicídio, né? Matar a vida de alguém, matar. A língua também mata, viu? Não é só você matar alguém com, sei lá, com tiro, enfim. Adultério para os casados. Você é casado, você é casada. Você tem conversinhas frívolas com outras pessoas. Adultério. Vigiar, cuidar da nossa casa foi o que Adão e Eva não fizeram. Exatamente. Cobiça, cobiçaram as coisas alheias, cobiçaram a mulher do próximo, o homem do próximo. Impuro. Perversidades, né? Perversidades, bagunças, safadezas e tantas outras coisas, né? Perversas. Fraude, arrogância. Olha, arrogância é um pecado, né? Impuro, é uma má intenção. Arrogância, orgulho, né? A soberba, a prepotência, tá tudo aqui dentro da arrogância. Cobiça, inveja, ter inveja do outro. Calúnia, falar mal do outro. Orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa insensata. Olha quantas palavras de más inclinações. Tudo que nós não devemos fazer. Nós precisamos cuidar da casa, né? Como a Josi falou aqui. Cuidar da casa, cuidar do nosso coração. Porque a maldade não está fora, não está no mundo. A maldade está dentro dos seres humanos. A culpa não é do mundo, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Por minha culpa, por minha tão grande culpa, é o que tem dentro de mim que está impuro. E eu preciso ressignificar isso com decisão, com atitude, com a minha vida,
com o meu comportamento, com o meu posicionamento como cristão e ajudar as pessoas a vencerem essas más inclinações. Talvez praticam essas más inclinações porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus porque ainda ninguém anunciou Deus para elas. Porque o cristão ainda não se posicionou. Aí a gente só sabe meter o pau em quem vive essas coisas, mas ajudar, que é bom, não se coloca à disposição. Não se coloca à disposição em ajudar. Amém? Então é isso, hein, gente? Pesadão, hein? Pesadão. Então, os hipócritas são aqueles que sabem cuidar da vida dos outros, mas não sabem praticar o que está escrito, né? Sabe apontar o dedo, sabe condenar as pessoas, mas não vivem o que fala. Né? Então essas são as pessoas hipócritas. Então nós também devemos tomar cuidado para a gente não cair nessa hipocrisia de falar uma coisa e não viver o que a gente fala. Tá? Que Deus nos livre dessa hipocrisia. Nos falta posicionamento diante das coisas de Deus, Vini. Sim, Átila, total. Nós só precisamos nos posicionar. Tem uma música da Aline Brasil que diz muito sobre isso, Templo Santo. Olha aí. Café maravilhoso. Agora Santa Missa. Partiu, Tiagão, Santa Missa. Ótimo domingo a todos. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Aproveite esse domingão aí com a família. Deus abençoe. É nóis. Tchau. Fui!